Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast. Eu sou o Dalmison Fontes, host do podcast, e temos o prazer hoje de receber Daniel Rodrigues. Muito prazer, Daniel. Seja muito bem-vindo. Satisfação toda minha. Vamos conversar hoje sobre gestão, e liderança no mercado imobiliário. Para você que está nos assistindo, é um corretor que está estudando, de repente está namorando esse mercado e precisa estar com algumas dúvidas na cabeça sobre como é que funciona um corretor, essa gestão de corretor. Como você está no imobiliário, está numa house, como funciona essa gestão, como vai ser essa interação sua enquanto corretor de imóveis e o gestor que está te acompanhando ali, está te liderando, beleza? Então o Daniel é um cara que tem muita experiência e está aqui para nos ajudar a entender como é que funciona essa dinâmica e contribuir cada vez mais para a sua formação como corretor de imóveis, tá? É nosso objetivo sempre fazer essa adição, né? Contribuir para a sua formação como corretor de imóveis, seja aqui na UFAM, o nosso curso ETI ou em outro lugar, mas sempre te ajudar com conteúdo de valor, beleza? Eu vou deixar aqui embaixo também todos os contatos, né, e rede social do Daniel, para te ajudar também a conectar diretamente com ele, um cara que produz conteúdo, um cara muito bom e pode te ajudar também com dicas mais rápidas e conteúdos mais específicos, beleza? Bom, Daniel, para começar nosso podcast, eu sempre gosto de pedir para as pessoas que estão assistindo aqui, para se conhecerem você, para você se apresentar quem é Daniel, qual a sua história, como é que você começou a se tornar gestor, como virou corretor e assim por diante. Depois a gente vai para nossas perguntinhas aqui, beleza? Então o microfone é seu. Beleza. Obrigado aí pelo convite, né? Agradecer também a Zaqueu, né? Sim, nosso com certeza. Sempre conversa comigo, sempre traz ideias boas, né? Sim. E aí uma ideia do podcast é visionário. Visionário, a palavra é essa. Cara, Daniel Rodrigues, né? Hoje gestor há 4 anos, né? Na imobiliária Cristina Lima Imóveis, tá? Sim. Sendo que eu já comecei no mercado imobiliário há 8 anos atrás. 8 anos atrás. História já, né? Tempo história. E aí eu comecei na fama, como assim dizer, né? Porque, como eu estava dizendo, foi um processo seletivo que a MRV fazia, né? Acredito que ainda faz ainda, mas não sei muito. Mas naquele tempo ela fazia um processo seletivo muito forte. Então uma das salas aqui da Alfama tinha 80 pessoas, cara. Caramba! 80 pessoas querendo ser corretor de imóveis. Caramba! Né? Enfim, dessas 80 pessoas ficaram 15, né? E logicamente estava entre as 15, que a gente seguiu para a própria MRV, né, para fazer um intensivão. Sim. Esse intensivão de 3 dias, né, aqui na Alfama mesmo. Sim. Então, assim, a gente trabalhou nesse período aí de 3 dias de intensivão, para saber como é que funcionava, enfim, ele abriu a porta e falou quem quer ficar. E alguns saíram, né, porque realmente a ideia inicial de ser corretor é bom, mas na prática a gente precisa trabalhar, né? Então, ficaram algumas pessoas comigo e a gente foi pro real estágio lá, né? Na construtora, trabalhando lá na construtora, e aí comecei iniciando lá, né? Com trabalho. E aí chegou a bendita da pandemia, nessa transição, tá? Sim. Tava quase terminando ali o estágio, mas aí comecei a perceber algumas coisas, enfim, e aí chegou o fechamento total, né, e agora, sim, né, e eu costumo dizer que isso foi muito bom para minha carreira, né, não lá da pandemia, claro, sim, né, mas essa ideia de que agora o que é que eu vou fazer, sim, esse né? desafio, né? Esse desafio, exatamente. Então eu observava muito atendimentos de alguns corretores, que era basicamente dessa forma: oi, tudo bom, eu sou corretor, enfim, e aí eu vi que você tem interesse em tal produto, X produto, vem até a construtora pra gente conversar sobre isso. A gente ia, ok. Eu fiz uma abordagem, né, a gente perguntou como é que funcionava o financiamento, e eu coloquei lá todo o meu conhecimento no atendimento, e aí isso é assim que funciona e tal e tal. Quando eu desliguei o telefone, eu falei bem assim, vou receber um elogio aqui agora. E aí o pessoal, cara, não é assim que funciona não, né? Cria expectativa no cliente, traga ele pra loja, enfim. E tudo bem, a gente foi seguindo, só que aí quando chegou essa transição da pandemia, o que a gente não queria sair de casa mais. E agora? Tudo virtual. Tudo virtual. Como é que funciona esse time aí desse cliente que precisa comprar, né? Como é que a gente vende para esse cara agora? Ele não vem para a loja. Então, vamos para telemarketing. Então, lembra aquela meu telemarketing inicial descascando? Vamos fazer isso. Por quê? Porque outra pessoa vai ligar para o cliente.
Sim. né? E aí vai passar as informações. Então essa transição do corretor de plantão, né, esperando o cliente, né, aquela ligação, tá? Sim. Ela ficou um pouco mais de lado, porque o telemarketing começou a seguir, começou a ter essa ideia do negócio, e aí chegou um momento em que a gente tinha a internet do lado ali para gerar os leads, os contratos começaram a ser até digital, né, não era nem mais físico, enfim, e aí essa mudada de chave aí, né, eu consegui me adaptar ao mercado, né, e onde o corretor poderia chegar na MRV, consegui chegar, né, até brinca, era meio que Rinodê, já aquele negócio de black, diamante, enfim, então brasileiro, até em nível Nordeste também, né, e lá na MRV eu tive a oportunidade também de ser o que a gente chama lá ainda, de coach, né, é um treinador de novos estagiários, né, Sim. então como eu tive um coach, né, eu comecei a ser também. Então, fui um treinador. Comecei a ser esse treinador. E aí, de começar a treinar, né, esses novos estagiários, eu comecei a aumentar até os meus próprios ganhos, até a trazer mais clientes, enfim. Porque o erro do estagiário, não vou dizer erro, a tentativa dele, né? Falar, não, peraí, vou fazer diferente. Agora o negócio vai fluir. Então, quando a gente passa ensinamento, a gente aprende também. Sim, né? aprende duas vezes, Aprende duas vezes, perfeito, aprende duas vezes. E a repetição também gera você ter uma, vamos dizer assim, estabilidade ok, você consegue ter uma dinâmica muito boa. E aí, com isso, né, nesse período aí, eu fazia essas duas funções, né? Corretor e treinador dos estagiários. Durante 3 anos e pouquinho aí, e aí o mercado começou a ficar dentro da construtora, começou a apertar um pouquinho, né? Aqui em Aracaju, né? As construtoras aqui de Aracaju, região é muito forte. Sim. Né? Então, assim, as construtoras, ela vende bem, né? Tem a segurança, né? Você consegue chegar em numa construtora, bater na porta, o próprio dono pode lhe atender. Oi, tudo bom? Eu sou o dono da construtora. Então, assim, isso traz uma confiança para o cliente, isso era muito bom. Então, observei que lá na MRV, meu ciclo estava meio que, acabando aqui. Sim. E convites, cara, modéstia da parte, os convites começam a acontecer. Porque você começa a ser avisado, né? Começa a ser avisado. Né? Algumas pessoas que saem também, lembra de você. Enfim, alguns convites chegou. E aí eu fui para a Construtora União. Né? Fui para a Construtora União, agora como corretor, né? Eu falei, não. Acabou esse treinador, acabou essa ideia aí de gestão, essas coisas, eu vou virar corretor agora, 100%, né? Sim. E aí, pra onde eu fui, né? E aí, lá, cheguei, outro mundo, outra linguagem, outra coisa totalmente diferente. Eu falei, mais um desafio. Só que eu coloquei na minha cabeça que no começo é difícil, é normal, né? Mas vai dar certo. E aí, comecei, primeiro dia bem difícil, falei, caramba, eu vou vender como aqui? Só pra você ter ideia, da onde eu tinha vindo, da construtora que eu tinha vindo, a gente trabalhava muito plano de pagamento, muito fluxo de pagamento. Eu divido para 60 vezes para você, meu amigo, para dar tudo certo, para lá ficar assim, tal. Quando eu fui para outra construtora, eu observei que o fluxo de pagamento é um pouco mais curto. Eu observava que os corretores falavam muito do produto, vendia muito produto. Falei, pô, tem que me adaptar a isso. E aí comecei a trazer essa ideia, né? E modéstia à parte, 5 dias já estava fazendo a primeira venda lá dentro. Oh, que rápido! Então, 5 dias? 5 dias já estava fazendo essa primeira venda lá dentro. Falou, opa, aqui eu quero ficar. Agora aqui. Os gestores lá, muito tranquilo, incentivando, né? Parabenizando, trazendo essa realidade. Teve um lançamento, até o primeiro lançamento de um produto, e eu acabei vendendo o primeiro também desse produto, que eu até brinco com meus corretores, que é meio que uma prática minha, que na outra construtora, quando tinha lançamento, eu vendi o primeiro. Olha. E aí depois eu explico como é que eu conseguia fazer isso. Basicamente gerar expectativa, né? Gerava expectativa no cliente e conseguia vender sempre o primeiro. E aí, com 20 dias, recebo uma ligação, né, de Portugal. Falei, Portugal me ligando, coisa estranha. Eu não sabia que era Portugal, né? Não vou mentir, eu vi o DDD lá, fui pesquisar, era Portugal. Falei, estranho. E aí, não atendeu, era a minha atual chefa, né? A Cristina Lima, falando em Portugal, que tava com esse desafio aí. A Márcia Lima, né? Que é a irmã dela, já estava chegando também, né? Porque ela tinha ido para Portugal, então ela estava chegando também na imobiliária, né? Com um olhar administrativo fantástico, né? Mas ainda não tanta vivência
dessa área da corretagem, a venda no sangue no olho, né? Então, recebi esse convite, vamos trabalhar junto. E aí, conversei com o gestor lá do Daniel, me receberam bem também, e falaram, vá com Deus aí, vai dar tudo certo, a casa tá aqui, se quiser voltar, volte, né? E aí fui receber esse desafio, tá? Chegando lá, nesse desafio, eu falei, opa, vamos lá, como é que funciona aqui agora? E até o brinco que Márcia falou para mim, Daniel, coloca aí seu médio de trabalho no negócio. Eu falei, vamos lá, qual é o meu médio de trabalho? Então, assim, eu comecei a pensar, né, ver pessoas que eu tinha referência. Falei, não, vou seguir por essa linha aqui, tá? Eu até brinco que era meio que prefeito quando ganha a eleição, né? Começa a pintar o meu fio para mudar a cara um pouquinho, né? Então, basicamente, eu fiz isso, troquei algumas mesas de lugar, né? E aí, eu sempre agradeço a Cristina e a Márcia pela confiança que teve, né? Porque esse processo, essa transição é muito diferente, tem que ter confiança, não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil. E aí eu comecei a falar, peraí, onde é que eu tô aqui? O que eu tenho que fazer agora? Né? Quando chegamos, tinha 2 ou 3 construtoras que a gente vendia de forma mais direta, né? Sim. Eu falei, vou focar aqui. Preciso focar aqui que as portas vão se abrir e vamos seguir, né? E uma ideia que eu tinha era que essa de ter um coach, né, de ter um gestor, e aí eu preciso de um também. Né? Mudei um pouquinho a roupagem, né, trouxe mais para a realidade, e sim, aí, né, tive um primeiro gestor lá, né, tive um primeiro coach, na verdade, que hoje mudou o nome, já é supervisor de estágio. Né, também falando daqui, foi o primeiro estagiário lá da imobiliária, né, o Maurício. Sim. Então, assim, ele chegou, né, e a gente começou a fazer esse trabalho aí, e formando os corretores. E aí, as coisas começaram a andar. Como eu disse, a confiança ela chega, né? Você começa a entender, começa a vir novos parceiros, começa a trabalhar. E aí, só para você ter uma ideia, hoje a gente está há 25 meses seguidos em primeiro lugar na instância, cara. Caramba. Construtora aqui de uma das maiores. 25 meses pauleira. Pauleira. Espero que esse mês continue assim. Então, assim, e aí conseguimos entrar em outras construtoras, né? A J. Nunes, a Célia a gente já tinha também muito forte também, né? A própria União, onde eu saí, voltei também, agora como imobiliária, né? Impacto, enfim. Então hoje as grandes construtoras a gente consegue vender na nossa imobiliária, né? E respondendo a sua pergunta, quem é Daniel? Daniel é esse gestor, né, que eu costumo dizer que é gestor de pessoas, né? Então, assim, lá na imobiliária a gente tem corretor, mas a gente tem pai de família, mãe de família, né? Jovem, eu tenho uma corretora estagiária nossa com 19 anos. Caramba! Né? Tirando o Cresce agora, né? Caramba! Então, com 19 anos. Então, assim, sonhos também, né? Então, assim, basicamente, eu tenho essa gestão de pessoas, mas eu acredito muito em pegar na mão, né? E trabalhar junto é o que importa. O que importa é o que leva ao sucesso, né? Então, o Daniel é isso aí. Bacana, Daniel. Daniel é um cara que tem uma energia muito... Preenche a sala aqui, o cara que tem muita energia boa, positiva. Vamos lá, Daniel. Sim. Falando de gestão e liderança, né? Você como gestor experiente, né? E corretor com mais de 8 anos, né? Ficou 8 anos com o seu corretor. Sim. Falando de gestão e liderança, como você consegue manter o sangue nos olhos do seu time entre o lançamento e a entrega das chaves do empreendimento? Uma boa pergunta. O que acontece? Acho que até foi uma conversa que a gente teve aqui. Não sei se gravou. Se gravou, pode botar isso daí. Em relação a foco, né? Você fez até uma pergunta, você se considera um corretor bom, né? Porque, cara, eu costumo dizer que corretor bom, ele não vai existir, né? Mas tem um corretor que trabalha, né? Sim. Corretor que estuda, que corre atrás e consegue ter o seu resultado. Então, assim, eu acredito muito em foco. Tá? Eu acredito muito em foco. Então, quando a gente tem um lançamento, o lançamento é um boom do negócio, né? A expectativa é aquele negócio, vai ter um lançamento. Então, até quem é de fora do mercado pensa muito nisso, né? Construtora X vai lançar isso, o cara fala, mas vai lançar. Então, assim, é muito bom o lançamento, né? A depender de alguns lançamentos, é meio que tirar pedido, né? Fila de clientes querendo comprar, enfim, corretores querendo comprar. Só que aí acabou o lançamento, e agora? Sim. E agora, entende? Então eu falo que o foco é basicamente isso. É você, tudo bem, eu tenho um lançamento, só que eu mantenho minha constância. E eu fico especialista nisso.
Então, motivar o time é dessa forma. Ele vai ser especialista naquela construtora específica, né? Então, assim, só para você ter uma ideia, eu tenho corretores hoje que outros corretores ligam para ele, porque ele é especialista naquela construtora e fala, cara, como é que funciona isso em tal construtora? Então, assim, a gente chega nesse nível e consegue responder essa pergunta aí de forma mais concreta que, como é que faz isso? O cara é especialista naquilo. Né? Então, teve construtora que convidou, na verdade, a gente para vender essa construtora e falou, eu quero o número que você faz lá na stand, né? Então, assim, cara, infelizmente eu não posso dar esse número. Agora não. Sim. Não consigo dar, porque eu tenho um time focado nisso. Vou construir um time focado em vocês agora. Conseguimos chegar. Sim. E conseguimos chegar, né, no resultado que a gente desejava. Por quê? Foco, entende? Então, para você conseguir motivar seu corretor, é basicamente, cara, ser especialista em tal produto. Que aí você consegue manter a constante. Pode vir lançamento, não pode vir lançamento, pode a construtora que você espera ficar uns 3 meses, 4 meses de lançamento, sim. E você continuar vendendo. Por quê? Porque você tem seu time focado naquilo, seu time acredita naquilo. Então, assim, basicamente a resposta é isso, é focar no produto, focar na construtora, né? Se identificar, comprar, né? Também a ideia, e aí você consegue estar motivando o seu time em relação a isso. Bacana. É meio que você quando vira especialista, você começa a minimizar o efeito das flutuações no mercado, né? Perfeito. Você fica mais constante, mais faturando todos os meses numa boa, mas aí você tem que focar. Exatamente. Para quem me conhece, para quem já viu meus atendimentos, eu sou cliente da Estrada também. Comprei quando era na MRB, comprei lá. Então, assim, eu sou cliente, e aí geralmente quando eu vou apresentar um produto da construtora, eu falo, eu sou cliente também. Sou cliente também. Eu vendo que você vai comprar. Exatamente. E aí você consegue ter essa especialidade, né? Então você é especialista naquilo. Então, como eu disse, que coisa interessante, né? Outros corretores procuram o corretor. Fala, cara, me ajuda aqui. Sim. Não para dividir venda com outro tipo, não, me ajuda aqui, pelo menos para você me ajudar. Eu tô com uma dúvida aqui muito interessante nisso, entende? Então, assim, a motivação é muito maior. E outra coisa, a meritocracia, né? Meritocracia, né? Quando você tem uma equipe grande, uma equipe de 30 corretores, né? A mais, né? Porque tem os agregados ali também, sim. E vai lá e leva um cliente ou outro, enfim. Então, assim, você precisa de uma meritocracia. Você tem um plantão na construtora, então você precisa ter aquela determinada quantidade de clientes, né? Porque para você também entrar no plantão da construtora, é meritocracia também. Sim. Então, você monta um time lá e fala, cara, são sete corretores que vai ficar de plantão aqui. Então, o primeiro 7. Então, o cara já vai aquela chavinha, pô, tem que ver isso aqui, velho. Eu tenho que vender isso daqui, eu tenho que vender aqui, e o foco entra na ideia, né? E aí o cara fala, porra, agora o negócio vai andar. E aí chega naquela consistência, né? O cara tá sempre performando todos os meses. Show, bacana. Falando de métricas, Daniel, que eu acho que as métricas são o termômetro para entender como as coisas estão funcionando, estão indo bem, estão indo mal. Além das vendas, o que você realmente olha para saber se um corretor está mandando bem? Boa pergunta, não. Eu sou bom, né? Ave Maria, escolhida a dedo. Muito bom. Cara, voltando um pouquinho lá na minha história, quando eu comecei a ser o coach, né? Sim. Lá na construtora tinha uma parede grandona assim, um nome chamado Acelera. Interessante, o cara falou, é um método de venda. Eu falei, interessante, mas quem pode me explicar? Enfim. Cada um fala de um jeito e tal, mas aí quando você vai a fundo do negócio, você fala, pô, não, isso funciona aqui, velho. Não é? Deixa eu ver como é que funciona, né? Então, esse método chamado Acelera, tá? Então, eu comecei a entender esse método e comecei a aplicar esse método e comecei a compartilhar esse método, tá? Então, nada mais é que abreviações de algumas palavras que eu vou citar aqui rapidinho. Então, assim, o hábito que está abordando o cliente e conquistando. Aquele bom dia, boa tarde, tudo bom? Sim, o sorriso, como você falou, preencher a sala. Então, basicamente, isso está abordando o cara conquistando. Ou pelo telemarketing ou até presencial, né? Então, você aborda o cara conquistando. Né? Dá aquele bom dia com gosto, né? Com vontade, né? Então, abordar conquistando é isso. Só que aí, quando você aborda o cliente, vem sempre aquela pergunta, né? Uma das, né? Vamos dizer, quanto é? Sim. Quanto é parcela? Como é que funciona o financiamento? Quanto é que dá de entrada? É minha casa, minha vida. E aí, agora? Sim. Chega a próxima etapa do Acelera, que é o conheço seu cliente. Então, eu tenho 2 tipos de corretor lá, vamos dizer, que bota o Acelera em prática, né? Ele fala bem assim, amigo, só um minuto. Deixa eu te fazer algumas perguntas para entender o seu perfil. Pode ser? E você começa a fazer aquelas perguntas sobre o perfil do cliente financeiro
e também sobre o perfil real do cliente, né? Para você entender como o cliente pode chegar lá no fechamento, no final você usar isso na sua negociação. E tem um outro corretor que é um corretor mais falante, né? E aí na conversa ele já vai conhecendo o cliente. Não, tudo bom, o financiamento, vamos falar sobre ele. Então, quanto é sua renda? Quanto tem filho, estado civil, mora aqui em Aracaju, enfim. Então você vai conhecendo o seu cliente, tá? Para depois disso você encantar ele. Entendeu a ideia? Então, um exemplo aqui muito prático é um subsídio Minha Casa Minha Vida, 55 mil. Você gosta? Todo mundo gosta, é quase vender. Você quer 55 mil? Quer, todo mundo quer, né? Mas como é que consegue 55 mil? Sim. Entende? Sim. Conhece o cliente primeiro, para aí sim falar, cara, vamos lá. De acordo com sua renda, você consegue esse valor X. Sim. Né? Enfim, e aí você encanta o cara na apresentação, ou no valor da parcela, no fluxo de pagamento, né? Vai ficar X valor, ou você encanta esse cliente, ou você encanta esse cliente no produto. É muito bem localizado, enfim. Então você já abordou ele conquistando. Bom, sou Daniel, enfim. Você conheceu ele, então você já sabe a renda dele, que ele passou para você, e é hora de você encantar ele na apresentação, entende? E aí, depois de você encantar ele na apresentação, você chega no próximo passo, que é lidar com as objeções. Sim, quebrar elas, né? Quebrar eles, exatamente. Então, se você encantou, mas chega aquela objeção, né? É pequeno, é caro. E aí, geralmente, a gente devolve em forma de pergunta, né? Por quê? Sim. Você tem que entender, entende? Então, assim, você encanta ele na apresentação, então é muito bom você conhecer, né? Porque, lembra, você não vai falar de piscina sem saber se o cara gosta de piscina. Falar, tem uma piscina perto da praia. O cara falou perto da praia e não gosta de praia. Nem de praia eu gosto. Exatamente. Né? Então é importante você conhecer, porque você conhecendo, você encanta ele e você consegue lidar com as objeções. Entende? Sim. Depois que você conseguir lidar com essas objeções, que você conhecer e lidar, o ponto mais crucial na nossa conversa, você vai entender melhor, você encerra sem medo. Você encerra sem medo. Fala, olha, agora, precisa da sua documentação para avaliar seu crédito, preciso que você venha até a loja para a gente finalizar o seu processo, enfim, era de você comprar, tá? Sim. E depois o cara comprou, né, só para encerrar essa parte do Acelera aí, você tem um relacionamento a longo prazo com ele, então você vai se relacionar com ele a longo prazo. Tudo bom? Como é que tá o financiamento? Já finalizou? Pá, já recebeu a chave? Enfim, com esse relacionamento você consegue ampliar sua carteira. Sim. Você consegue ampliar sua carteira. E aí, trazendo novos clientes, enfim. E aí eu respondo sua pergunta dessa forma. Esse método que eu utilizo, que os corretores utilizam para falar com o cliente, para abordar o cliente, para conseguir a venda, eu, gestor, consigo avaliar como é que está o atendimento dele. Sim, é um termômetro também. É um termômetro, exatamente. Porque o cara ele pode ser muito gente boa. Sim. É aquele cara que aborda conquistando, pô. O cara que vai chegar aqui e vai fazer, você é meu amigo, meu brother. O cara amigueiro, aquele cara de esquina que conversa com todo mundo. Mas o cara não tem a ideia de conhecer o cliente. Entende? Então vai ser aquele cara que vai falar assim, o cara liga, não, pai, gostei de você, tá, vamos passear agora pra gente ver os empreendimentos. Quando chega lá, o cara, não, não tem emprego não. Tava querendo emprego, que situação, né? Sim. Então, assim, com essa métrica eu consigo entender em que ponto o corretor está falhando. Então, o corretor que pode abordar muito bom, o cara que tem uma desenvoltura muito boa, é o cara que pode conhecer muito bem o cliente, né? O cara consegue a documentação do cliente, só que ele está falando aonde? Encerrar sem medo. Sim. Ele não consegue falar, bicho, é agora. Agora você vai comprar, né? Ou ele pode estar errando muito em lidar com as objeções. Então, quando o corretor, o cliente, desculpa, quando o cliente fala assim, é pequeno, cara, não, tem o maior aqui. Sim. Só que você fala, mas é pequeno, considerando o quê? Se eu tiver um tempinho, um dia eu tive uma situação bem interessante, que a gente estava com um cliente, e o cliente falou bem assim, quando depois de a gente fechar todo o negócio, ele falou, cara, é muito pequeno o apartamento. E aí eu falei, pequeno comparado com nada. Só que eu lembrei que ele falou que morava no fundo da casa da tia e o fundo da casa da tia era muito grande. Mas eu lembrei disso. Falei, você sabe quantos metros quadrados tem o fundo da casa da sua tia? Aí ele falou, não sei não. Eu falei, você acha grande mesmo? Eu falei, muito grande. Muito grande. Maria, ali é o lugar onde se morar. Aí eu fui no Google Maps. Nunca pensei nisso, pensei na hora. E aí eu fui lá e fiz a medição. E ainda repeti, né? Sim. O apartamento era 42 metros quadrados.
a casa muito grande que ele achava era 25 metros quadrados. Olha aí. Ele apertou minha mãe e falou, obrigado, vamos comprar, entende? Então, assim, eu consigo usar esse método também para ter essa métrica se o corretor está mandando bem. Se o corretor realmente está conseguindo fazer todo o processo, do início ao fim. Então, assim, o corretor tem que ser completo, do início ao fim. Então, a gente consegue avaliar essa métrica usando o método Acelera. Bacana. Show de bola. Cada resposta que o Daniel dá é uma espécie de mini treinamento. Vocês já repararam, né? Ele vai de cabo a rabo todos os pontos, não deixa nada em aberto. Show de bola, Daniel. A pergunta interessante que é o nosso dia a dia, né? Sim, claro. Então, assim, eu acho que a gente se empolga. Se deixar aqui, vai virar uma novela aqui. Daniel, falando de cultura, né? Que gestão e liderança, né? Sempre tem que ter uma cultura ali sendo implementada para você manter a equipe coesa e atingir os objetivos que você tem. Como criar união, né, em um ambiente onde todo mundo compete por comissão? Rapaz, responder essa pergunta aqui. Desafiador, né? Se dá certo, aí eu vou vender Esse método, essa né? resposta aí pro pessoal. Mas brincadeiras à parte, como eu falei, 80 pessoas, lembra lá quando eu estava aqui embaixo? 80 pessoas. E é um mundo competitivo. É um mundo competitivo real, tá? Uhum. Então, eu como corretor, falei, cara, não vou ser competitivo. Porque a minha venda não vai ser a venda do meu colega e eu não vou tirar basicamente a venda dele. Tá? Eu posso trabalhar junto com ele. Né? Então teve. A gente até brincava com. Brincava não, né? Levando a sério, mas a gente tinha uns métodos lá, como corretor, né? Que o corretor amiguinho era o gerente. Tudo bom? Que eu sou gerente, porque o perfil desse cliente ele é quase parecido com o seu, me ajuda aqui, entende? Então eu comecei a entender isso daí, eu falei, cara, o cara daqui do meu lado não é meu inimigo não. Não é meu inimigo não. E aí quando eu comecei até lá na Cristina Lima, eu comecei a implementar isso real. Falei, não existe. A gente precisa ter essa harmonia entre a equipe e todo mundo se ajudando. Então o ponto em questão é a transparência. Quando você é transparente com o seu corretor, tá? Fala, olha, pessoal, esse leads aqui que eu tô mandando, né? Para X, para X, para X, para Z. Você começa transparente, o corretor começa a confiar em você. Falou, opa, meu gestor ele não vai me passar a perna, vamos assim dizer. Ele não tá favorecendo A, B, né? Não A nem B, entende? E aqueles corretores que começam a se destacar, você começa a influenciar ele a ficar no seu lugar. Vai virar gestor também. Vai virar gestor também. Porque assim, eu até brinco, cara, se eu não quiser que você fique no meu lugar, eu tô fazendo coisa errada aqui. Eu quero criar pessoas, eu tenho que virar gestores para mais à frente, como está acontecendo agora, começar a me ajudar em relação a isso. Então, aquele corretor começou a se destacar, aquele começou a ajudar também o amiguinho do lado. Sim. E aí, esse amiguinho do lado, ele começou a também ter gratidão por essa ajuda. Sim. E aí o negócio começa a andar, começa a ter essa união. Eu tava, antes de ontem, na verdade, eu tava imprimindo um contrato aí físico, ainda existe de vez em quando. Foi uma loucura, quase 100 páginas lá. Mas a coisa arrancava minha cabeça que foi papel. Papel demais, mas eu lá com uma corretora, outra corretora, mandando mensagem para ela, da própria equipe, fazendo uma pergunta. Cara, eu achei aquele negócio fantástico. E hoje hoje foi a entrega do crédito, né, alguns corretores, eu levei para almoçar esse pessoal, e a mesma corretora falou com outra corretora, tendo dúvida também. Né? Então, assim, a gente começa a ver que a gente precisa desse time unido. E o resultado, quando começa a chegar, a pessoa começa a falar, pô, vou torcer por você, entende? E você começa a vibrar pelo aquilo, começa a vibrar junto com o corretor. Então, eu não vibro só por venda, não. Sim. Eu não falo, pô, vendeu aqui, mas não. O cara falou, vai subir um pré-cadastro aqui, pô, massa, velho. Subiu, vamos pra cima. E o cara falou, poxa, velho, eu não sou só venda, não. Eu também, ele também precisa do meu pré-cadastro, ele precisa também do meu atendimento. Então, o time começa a pensar a mesma coisa, e aí começa a todo mundo ficar mais unido em relação a isso, entende? Sim. E aí, lembra daquele especialista em cada construtora? Sim. Você começa a dar aquela moral pro cara, pô, você começa a vender esse negócio aí, velho. E aí os próprios amigos começam a torcer, né? A gente teve, além da gente como premiado, né, na construtora, a gente também teve corretor em primeiro lugar.
E eu olhava na cara de todo mundo, inclusive eu, chorando pra caramba. Eu sou muito chorão. E aí a gente chorando pra caramba, torcendo pelo corretor, né? Muito feliz. Então, assim, é difícil, né? É um processo muito longo, tá? E é um processo também de perda e ganho, né? Então, assim, quando você vê que aquele corretor não tá funcionando com a engrenagem, cara, vamos substituir, enfim, vamos conversar, vamos tentar entender, né? Mas a gente precisa que a engrenagem comece a girar, entende? Então, assim, é muito competitivo, mas eu acredito que a gente consegue, sim, né? Com essa parte humana, da gente entender também. Às vezes o corretor não quer ligar, bicho. Ele chega lá e não quer ligar nada. Então, não fala comigo, não. Vai acontecer o quê? Ele vai falar, vai desabafar. E aí chega outro amigo do lado, começa a conversar. E até lá na imobiliária tem um espaço no fundo, né? Meio que a gente criou lá de forma meio inusitada. E o cara senta lá, começa a conversar, e aí começa a desenvolver até briga. Só ali quando estiver bem. Porque aí tá a interação. Então, assim, essa torcida que um tem pelo outro, né? Essa confiança, você como gestor passa para cada corretor, é que torna um time mais coeso, mais fechado, né? É tipo futebol, né? É o atacante que faz gol, mas é todo time que ganha. Sim. Então, basicamente isso. Bacana. Falando de treinamento, Daniel, né, gestão e liderança não consegue, né, funcionar sem treinamento, sem capacitação. Qual o erro número 1 de quem tenta formar novos corretores no seu nicho? Vai passando perguntas boas aí. Vamos lá. Só para vocês entenderem como é que funciona o meu dia a dia. Acho que é importante falar que aí vocês conseguem entender, né? Sim. Eu basicamente trabalho de domingo a domingo, né? A minha chefe lá, ela até brinca, o cara fecha mais cedo a imobiliária. Quando a energia não tá ficando boa. Tenta fechar mais cedo, né? Tenta diminuir o sábado, enfim. Então, a nossa dinâmica é viver mesmo o mercado imobiliário, viver mesmo esse contexto. E aí, o nosso dia a dia diário, né? Eu sempre começo com uma matinal. Então, eu tenho o meu time, eu faço de forma até virtual, porque às vezes o corretor pode estar de plantão. Sim. Então, eu faço uma matinal no dia, para entender, né? Para traçar uma meta, na verdade. Então, eu tenho uma planilha Excel, né? Falando sobre isso. E aí, lá, eu pergunto quantas vendas, quantas ligações, na verdade, ele vai ter no dia. E aí, no outro dia, eu pergunto se ele bateu esse daí, né? Se ele bateu essa meta, né? Enfim, quanto a documentação. Então, a gente faz sempre essa matinal. Eu costumo reduzir o tempo aí a 40 minutos, a meia hora, para não forçar muito o time, né? Quando uma conversa rende, vai uma horinha, mas a gente consegue ter diariamente essa ideia, esse olho a olho com o corretor, né? Sim. Até mesmo de forma virtual, porque ele pode estar no plantão. E aí, ok. Durante a semana, uma terça ou uma quarta, né? A gente traz treinamento específico. Treinamento específico, né? Acelera, financiamento. O corretor vai falar da construtora, o próprio corretor vai falar, falei você, amigo, agora. Trazer ideias. Então, ontem eu trouxe uma ideia de abordagem, né? Eu recebi uma mensagem de um corretor da construtora, e eu falei, pessoal, gostaram da abordagem? E aí começou a chover ideias, como melhorar essa abordagem, enfim. Então, assim, o treinamento ele é muito bom para você deixar seu corretor fechadinho, um corretor top, entende? E trazer ele para perto de você também, tá? O erro número 1, não vou dizer assim, não vai ser um erro número 1, mas um dos mais graves, né? Para um gestor, é você, vamos dizer assim, deixar o seu corretor dependente de você. Só vende se você estiver do lado. E aí? E aí você não tem tempo que dê, né? Não tem tempo que dê. Você vai chegar um momento, graças a Deus a gente chegou nesse momento, que você tem 4 atendimentos, 5 atendimentos simultâneos. E você é um só. Você é um só. eu faço questão, eu sou meio ciumento com o corretor, eu faço questão de pelo menos apertar na mão do cliente lá. E aí chega um momento que eu tô, bicho, vai embora aqui. O cara tem confiança, velho. O cara tem confiança, o cara não precisa de mim. Sim. Então, assim, o ponto crucial, o grande erro, é o gestor deixar o corretor ser dependente de você. Tá? Você tem que deixar o corretor caminhar com as próprias pernas. Por quê? Porque o fechamento não é quando o cara está na sua mesa, quando ele está aprovado. O fechamento é no início, quando o cara fala, alô, tudo bom? Na abordagem, né? Então, esse é o primeiro fechamento. Porque você está conhecendo, você criou conexão.
Então, vira e mexe, a gente precisa entrar, né? Vira e mexe precisa entrar pra dar uma palavra, às vezes cai uma lágrimazinha do olho. Mas precisa de um corretor falar, pô, obrigado, você fechou minha venda. Eu falei, bicho, não fechei não, bicho. Não fechei sua venda, foi você que fechou. Sim. Você que trouxe o cliente para a loja, você que conseguiu a documentação dele, você que criou confiança com ele, eu só cheguei aqui, gastei um sorriso e pronto, deu tudo certo. Então, assim, eu dou essa responsabilidade para o corretor, que a venda é dele, não é minha. A venda é dele, não é minha. Então, assim, o grande ponto é isso, é você não deixar o corretor ser dependente de você. Sim. Porque o atendimento que ele tiver numa construtora sozinho, ele não vai conseguir atender sozinho. Então vai ficar inseguro, tá? E esse cliente vai acontecer uma coisa que eu acho absurda. Acho não é absurda. Enfim, mas você vai tirar a própria conclusão aí, tá? Para ver, você atende o cliente, na mesma que a gente fala, me dê seu número, eu quero falar com você. Mas, peraí, eu tô corretor aqui. Peraí, meu amigo, eu corretor aqui daqui. Ou até pior, né? O cliente indica você, não indica o corretor. Sim. Já aconteceu isso várias vezes. O cara chega lá procurando um gerente, não o corretor. Sim. E aí, levando o acelera a ponta da língua, você precisa ampliar sua carteira, cara. Você não pode sobreviver só de lead, de plantão, tem que ampliar sua carteira. E você ampliar sua carteira, você tem um domínio do seu negócio, entende? Se o cliente já comprou, o cara fala bem assim, bicho, eu quero um boleto. Não tô conseguindo um boleto, o cara manda o número de relacionamento pro cliente. O cara fala... Na hora de vender era bom, né? Entendeu como é? Então, não, pera aí, só um minuto aqui, eu vou resolver isso agora. Nem que você não resolva, cara. Mas pelo menos corra atrás. Pega na mão do cliente, vamos até a construtora. Já recebeu a comissão, já gastou, tudo bem. Só que ele vai trazer esse relacionamento, entende? Então, assim, a gente precisa, então esse é o ponto principal, é você deixar o corretor ter confiança e incentivar. Cara, você consegue. Você consegue, né? Eu costumo dizer lá, até com o meu supervisor de estágio lá, cara, eu pego na mão dele, deixa ele um pouquinho. E já que entrar, eu falei, deixa ele falar um pouquinho ali. A gente fica apreensivo. Eu preciso bater meta, eu preciso da venda. Eu fico apreensivo, mas só que eu tenho certeza que é um processo. E esse corretor ele vai ter confiança. Ele vai conseguir abordar o cara conquistando, ele vai conseguir conhecer, ele vai conseguir lidar com as objeções do cliente e vai conseguir finalizar a venda. Entende? Então, assim, o ponto que eu observo, né, até dou conselho para alguns amigos aí, é que, cara, não deixa o corretor ficar dependendo de você. Sim. A gente pensa que é bom, né? O cara nunca vai me abandonar. Mas... Pelo contrário. Ele vira um gargalo, né? Você vira um gargalo. E aí, um dia você vai dizer não. E aí? Aí você vira um gestor ruim. Pô, o cara não vai me ajudar, vai perder a venda por causa dele. E a obrigação de vender é do cara, né? Exatamente. Então, assim, quanto mais confiança você dá, mais ele tá perto de você. Ele tá perto de você. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, Show de bola, basicamente é isso. Show de bola. Daniel, falando de dia a dia da corretagem, você já foi corretor por 8 anos, tem uma vasta experiência no mercado. Você tem quantos anos, Daniel? Você... 35. Pô, quase isso, 33. quase isso. Tô novo, então, obrigado. Tá zero bala. Falando de dia de corretagem, vender o chão, que é um desafio, imagino que não muito fácil. Qual o segredo para passar confiança vendendo algo que ainda nem existe? Os famosos lançamentos. Você compra na planta para daqui 2, 3 anos receber. Como é que faz para passar confiança para vender uma ideia, né, de um empreendimento que não tem nada pronto ainda? Primeiro, o corretor tem que comprar. Não comprar de comprar, né? O cara tem que comprar ideia. Comprar ideia, isso. Tem que comprar ideia. Ele é o primeiro a comprar ideia. Comprar ideia. Sim. Quando eu vejo um corretor fala, pô, muito pequeno esse lançamento, bicho, você não vai vender não, viu? Diga logo, você não vai vender. O primeiro a botar defeito é ele. É ele. Não pode. E a primeira resposta, quando ele pega de supetão, a primeira resposta que vem é a verdade, né? Então você não vai conseguir mentir todo o tempo pro seu cliente. Então assim, você precisa acreditar primeiro. Lembra que eu tenho as minhas meritocracias em relação à cara construtora? Se o corretor não se identifica, ele não vai. Não, pra cá. Então, assim, primeiro você precisa comprar o produto, você precisa comprar na forma de você gostar do produto, você entender o produto, você ser especialista no produto, entende? Então, lembra quando eu vou vender um produto em questão, eu falo, olha, eu também sou cliente, viu? Sim. Você traz isso daí, você traz essa ideia, peraí, se eu comprei, se ele comprou, então no mínimo é mais ou menos. No mínimo no mínimo eu vou receber o apartamento na minha mão, entende? Então, assim, você tem que dar essa confiança pro seu cliente que, olha, é um produto bom. Então você comprou primeiro, comprou a ideia, né? Então comprou a ideia, deixar o cara comprar a ideia. Então você comprou a ideia, então você vai vender essa ideia.
Né? É meio que você está revendendo uma xícara, um exemplo. Sim. Você comprou essa xícara para vender para outra pessoa, né? Você é Sim, revendedor. Então, basicamente é isso. Você entender, você ver o produto, estudar o produto, conhecer o produto, mas não só o produto. Conhecer a construtora, de onde veio a construtora, quem é o dono da construtora. Por que o nome da construtora é esse? Sim, Isso é sim. importante você conhecer também, né? Você traz argumentos para o seu cliente, que muitas das vezes nem perguntam. Mas numa conversa você pode estar soltando. Você sabe por que a construtora chama isso? Por conta disso? Enfim. Então você consegue trazer essa realidade para o seu cliente. E aí você traz essa confiança. E também a confiança de você ter benefícios, né? Então hoje a imóvel na planta, o Modesta passou, especialista em imóvel na planta, traz benefícios, né? Então hoje está falando de Minha Casa Minha Vida, que o imóvel vai até 500 mil, teto nacional. A renda do cliente hoje vai até 12 mil. Claro, existe faixa, né? Faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4. Mas vai até 12 mil. Né? A renda do cliente, o imóvel vai até 500 mil. Então, assim, tem benefício a planta. E fora o que a gente sempre fala, né? Até meio corriqueiro, o valor que vai ser valorizado. Valor de investimento. Sim. Então você está comprando um apartamento hoje por 150 mil, 160 mil, 170 mil. O cara vai valer 240 mil. Então, só exemplo disso. Então, o meu comprei por 160, vai 240. Se o cara me oferecer 230, eu fico com raiva dele. Entendeu como é? Então, assim, a gente hoje, os benefícios, né? Como Minha Casa Minha Vida, como um Casa Sergipana, né? Que a gente está trabalhando também. Então, traz esses benefícios financeiros, porque está ganhando benefício, até brincar. Primeiro imóvel é na planta, viu? Primeiro imóvel é na planta porque você está ganhando benefícios, né? E benefícios que são nossos, conquistados, imposto pago, enfim. E tem o benefício da valorização. Então são imóveis que valorizam. Sim. Então, assim, você traz essa confiança para o seu cliente, ele fala, pô, legal. Né? E o ponto em questão é a telemental que você traz para ele. Aí lembra que você comprou também o produto? Lembra que você acreditou? Você começa a trazer telementais para ele. Você faz o cara viver lá dentro. Pô, cara, sei lá, um exemplo, o cara gosta de piscina, agora ele gosta, agora você não gostar. O cara gosta de piscina. Pô, imagina aí sua família tomando banho de piscina aqui. Nessa área de lazer? Nessa área de lazer. Eu já levei visitas no terreno sem nada. Só o terreno. Eu falei, cara, fecha o olho. Imagine. Sinta o vento. Doideira, né, pô? É basicamente isso. E você traz essa confiança, né? Não é só dizer que é bom. Dizer que é bom é fácil. É você mostrar porque é bom. Porque realmente você está vendendo aquilo. Então, trazendo essa confiança, você consegue vender tranquilo hoje e o cliente já vem preparado, né? Já sabe o que vai comprar, né? Sim. E aí você só consegue migrar ali o cliente e entender melhor. Basicamente é isso. Então não tem, você acha que não tem uma super dificuldade, que o segredo é fazer o cliente viver com o imóvel como se estivesse pronto aí? Não existe uma super dificuldade, não. Não existe, e claro, eu tô falando isso porque eu vendo, né? Eu vendo na planta, aí é aquele negócio, pra mim é mais fácil, beleza. Sim. Mas não existe essa grande dificuldade de você estar conseguindo lidar com essa objeção, tá? Eu confesso pra você que muitos clientes, até se eu perguntar a você o que você quer, você vai falar casa. Até o apartamento ele chama de casa, né? Sim, a gente chama de sim. apartamento. Sim. Na maioria das vezes. Então, assim, o cliente ele deslumbra, ele sonha. Ele fala, eu quero uma casa, quero a casa pronta, eu já quero me mudar. Isso é normal, entende? Então, assim, mas quando você traz, voltando a falar da confiança, de mostrar para ele, tudo bem, você vai ter uma casa pronta daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, já no momento é 4 anos. Sim. Mas olha a valorização que você vai ter. Sim. Lembra que você conheceu outros produtos da construtora? Você não conheceu? Então fala, olha como está esse produto aqui e olha quanto ele valorizou. Sim. Então o Domol tem mais uns 3, 4 produtos que acabaram de lançar, então é referência. Eu comprei por isso aqui, estou mandando por isso aqui. Então você consegue ter essa confiança. Aí você pode me perguntar, né? Sim, essa construtora for nova. E aí? Lembra que você vai pesquisar o nome do... Porque é o nome? Sim. Né? Peraí, quem era o gestor? Quem é o gestor? De onde veio? O que ele construía? E aí você não tem referência em relação ao imóvel, mas você tem referência do dono, a história dele. Até o nome da construtora é interessante você saber por que o nome. Sim. E aí você traz essa confiança para o seu cliente de forma mais clara, né? E aí sim consegue comprar. Então não é uma grande dificuldade, claro, eu sou suspeito de falar, né? Mas não é uma grande dificuldade não em relação à planta, não. Bacana. Falando ainda de dia a dia de corretagem, objeções. Como o seu time desarma o medo do cliente de comprar na planta hoje em dia? Você já meio que respondeu essa pergunta, né? É verdade. Mas
o seu time, você consegue vender isso numa boa, mas o seu time, você percebe que eles usam quais estratégias para desarmar o cliente para vender um imóvel na planta? Pronto, vamos lá. Meio que já respondi em alguns momentos, Mas né? porque você sempre vai falar. Suspeito de falar, exatamente. Mas, voltando a esse método da Acelera, eu acho que eu vou falar um pouquinho aqui muito dele. Não tem problema não, pode falar. Porque é realmente a nossa vivência, né? Sim. Então, lembra que antes de você lidar com as objeções, você conheceu e encantou, né? Você abordou, conheceu e encantou? Sim, sim. Então, quando vem essa objeção, você já conheceu ele já. Uhum. Você já conheceu a necessidade dele. Sim. Você já sabe se ele mora de aluguel, se ele não mora. Você já sabe quanto é a renda dele. Você já sabe se ele é um cara que pensa em investimento. Sim. Você já sabe se é uma pessoa que pensa no bolso. A parcela tem que encaixar no bolso dele. Né? Você já conheceu que ele não tem entrada. Ou ele tem entrada. Você já conheceu que ele se encaixa no Minha Casa Minha Vida. Ou no Casa Sergipana. Ou se... Enfim. Ou é um cara que precisa de uma parcela menor. Então você já conheceu ele. Você já conheceu. Sim. Então lidar com as suas objeções fica bem fácil. Por quê? Porque quando ele fala, pô, tá na planta. Pô, vamos lá. Qual seria o ponto crucial para você não comprar na planta agora? Não, tá longe a entrega. Mas vamos lá. Mas hoje o senhor consegue ter entrada para pagar? Porque a gente sabe que, via de regra, 30% financiado, 20% é entrada. Eu vou comprar um pronto para morar, o cara tem que ter esse dinheiro. Sim. Né? Tem que ter esse dinheiro. Tem que ter esse dinheiro. De forma mais tranquila, né? Você tem esse dinheiro? Não, eu falei, vamos lá, então vamos parcelar isso aqui. Eu consigo parcelar para você? Até entrega, para 60 vezes, enfim. Tudo bem. Não, mas vamos lá. É na planta, mas eu vou comprar. Não, porque eu tenho medo, enfim. E aí você já conheceu ele, né? Você já conheceu a ideia de que o cliente, um exemplo, tá? Um exemplo. Você vê que é um cliente que fala muito de Deus. Pegar na mão, vai dar certo. Vai dar certo, Deus vai ajudar, entende? Então, assim, essa forma de lidar com as objeções é que até divide, né? Até vou entrar no outro assunto, foto pra cá. Você consegue dividir o corretor bom do corretor excelente. Né? Então, vamos dizer que o corretor que sabe lidar com as objeções é o corretor que realmente vende. É o corretor que realmente vende muito. Sim. Porque ele consegue lidar, ele otimiza o tempo dele e consegue lidar. Né? Tá longe. Tá longe de onde? Qual a referência que Qual você a referência? tem? Né? Sim. Às vezes o cara nem sabe o metro quadrado da casa da tia. Sim, entendeu? sim. E aí você mostra e ele fala, não, peraí, coloca na balança, né? Veja se vale a pena. Então, o nosso time, ele consegue muito dar com as objeções, porque é uma coisa que eu sempre pego no pé. Até no dia a dia, eu tenho objeções com ele, né? Eu vou almoçar salada hoje. Por que você almoçar salada hoje? Sim. Então, quando o estagiário chega, até o próprio corretor, no dia a dia, eu costumo brincar com ele até para aflorar a objeção dele. Então, vira e mexe, eu vejo lá os meninos assistindo futebol e eu começo a cutucar. O jogador é ruim. Mas é ruim por quê? É ruim por quê? Aprendeu. É porque a gente precisa entender. Entende? Porque, sei lá, eu posso gostar você pode gostar de café como você gosta. Rapaz, gosto demais. E eu já não sou muito fã de café. Um pecado. Mas enfim, então você precisa entender, né? Porque eu não gosto de café, eu preciso entender porque você gosta de café. Pra, enfim, ter um argumento para, no mínimo, tentar conversar com você. Não é dizer, oxe, você é doido, você não gosta de café, você pode falar, e você é doido, você não gosta de café. Não chega a lugar nenhum, né? Não chega a lugar nenhum, exatamente. Então, basicamente isso. Show de bola. Falando de primeiro contato, que você já falou que é essencial, que tem que ser feito, né? Conseguir fazer aquele rapport, conseguir fazer uma boa conexão. Receber o lead. Como abordar sem parecer chato e sem perder o time dessa abordagem? Sem ser aquele vendedor chato, que só quer meio que tirar o dinheiro da pessoa e não quer ajudar em nada. Eu tenho uma situação lá que uma corretora nossa, inclusive foi até o primeiro lugar esse ano. Ela era recepcionista lá da imobiliária. Pô, que legal. E aí ela conseguiu chegar em primeiro lugar geral, né? Sim. Lá da Primeiro lugar geral? 2025. Caramba! Muito bom, né? Então, assim, no primeiro contato dela, quando ela falou, não, eu quero ser corretora. Foi o que ela fazia. Ela fazia um telemarketing, ela fazia um atendimento de recepcionista. Então ela recepcionava, né? Sim. Ou estarei ligando para o senhor. Sério? Eu não vou dizer o nome dela, que me perdoe, mas era basicamente isso. Então tem que fazer uma reconstrução. Por quê? Porque a gente precisa, lembra? A gente não vai ampliar eu não vou ampliar minha carteira, eu preciso criar o quê? Conexão com esse cliente. Sim. Eu preciso criar conexão. Então eu vou fazer o quê? Me adaptar à linguagem dele. Sim.
Entende? Então, só para contextualizar a pergunta melhor, chegou o lead, ligue. Chegou o lead, para e liga. Por quê? Porque esse lead, ele não entrou hoje só na imobiliária Cristina Lima. Ah, não. Chegou umas 5 pelo menos, né? Isso acontece todos os dias, porque recebeu dele tal construtor, ele saiu clicando onde viu, meu amigo. Então, o corretor que ligar para ele primeiro, ele vai conversar com ele. Vai. Entendeu? Ele vai. Opa. Então, assim, recebeu, liga. 5 minutos no máximo. Até recebeu, vai no banheiro ligando já, meu amigo. Então, assim, e aí chegou vou voltar a falar do cara chegar. Lidar não, desculpa o nome. O nome é você ter se adequar à linguagem do cliente. Então o nome correto é você se adequar à linguagem dele. Para realmente você não parecer chato, tá? Então eu vou ligar para você. Alô, tudo bom? Seu nome, desculpa. Dalmson. Olá, Dalmson, tudo bom? Meu nome é Daniel. Você fala, tá bom não. E... Aí você vai continuar com esse otimismo todo? Não. Pô, cara, desculpa. Você pode perguntar se é alguma coisa. Sim. Pode ser, né? Pô, sei lá, perdi, bati o carro. Mais comum, né? Sim. Você não vai falar pra ele, você pode falar, claro que não, né, meu amigo? Entende? E aí você, pô, resolva aí, vai dar tudo certo. Eu posso ligar pra você em outro momento, né? Eu posso ligar amanhã pra você às 10 horas, cara. Pode. Desliga. Sim. E aí você vai ligar pra ele de novo, 10 horas amanhã. Você vai ligar pra ele com o otimismo de novo? O que é que você acha? Eu acho que tem que primeiro sentir como é que o cara tá, né? Qual seria a sua primeira pergunta? E aí, resolveu o carro? Boa, perfeito. É isso, entendeu? Não é falar do apartamento. O apartamento agora, meu amigo, fica em outro plano. Você precisa criar conexão com esse cliente. Então, assim, quando você aborda hoje, lembre, tem 5 corretores, vou usar o seu número, ligando para esse cliente também. Tem 5 corretores ligando para esse cliente, falando com esse cliente, tentando trazer esse cliente para dentro do negócio. Então, assim, quem criar conexão com ele é o que vai realmente, né, necessariamente vender para ele, entende? Então, assim, você cria para não parecer chato, você cria essa linguagem com o seu cliente, então o cliente vai ligar para você, meu brother, beleza? Pô, cara, você não vai perder a sua essência. Né? Não adianta você falar que ama gato se você é alérgico a gato. Porque o cara vai dar um gato de presente e você fica espirrando. Fica estranho. Então, assim, então você tenta se adequar à linguagem do cliente o máximo possível para você estar naquele nível, o cliente se sentir confortável com você, tá? E o grande ponto em questão, a grande dificuldade é falar bem assim, oi, tudo bom? Você teve interesse em tal produto, gostou? Cara, mas eu gostei. É uma pergunta muito aberta, né? Sim, aí, meu amigo. Aí, enfim. Então, assim, você começa a tentar, no mínimo, tentar uma conversa com o cliente. Se ele quiser conversar, meu amigo, conversa. Pode falar, fica à vontade. O cara vai descascar lá. O divã tá pronto. O divã tá pronto. Pode deitar. Então eu brinco que tem vários clientes lá que viram amigos mesmo, vão parar pra conversar comigo. Os caras sentam lá, até brinco com as desse episódio, pode chegar, faça isso, faça aquilo, pra me ajudar aqui. Enfim, gosto muito deles, viu? Sim. Mas enfim, a galera vai lá pra compartilhar, enfim, pra falar. Então você cria essa conexão com o seu cliente. É muito bom. Então, lembra que a recepcionista ligava com uma simples atendente? Né? O Stalin, não é seu amigo. O cliente, ele não é... Você não está prestando um serviço para ele, mas nada impede de você ter um bom relacionamento com ele. Nada impede de você ir na mesma negociação. Falar, brincar. Enfim, porque você consegue ter a conexão e a venda, por incrível que pareça, fica em segundo plano. Sim, ela é consequência dessa conexão. Consequência, exatamente. Consequência do segundo ponto. Então, quando você já liga para o seu cliente, você sempre liga com altivez, com vontade de ligar, né? Então, boa tarde, você não vai fazer isso. Boa tarde. Peraí, desliga na casa de você. Acontece, eu faço isso, me liga, é normal. Mas assim, você liga com vontade, mas você vai sentindo o cara tá falando, né? Você vai sentindo como tá a linguagem do cliente, a linguagem mais calma, né? Então você já começa a diminuir um pouquinho o altivez da voz, a velocidade da voz, mas é um cara já mais agitado, você já começa. E se ele entrar num assunto que é de seu agrado, pô, massa. O cara, amigo, não limpa negócio, eu tô no churrasco. Pô, churrasco, eu adoro churrasco. Pô, e você realmente gosta de churrasco, né? Sim. Eu adoro churrasco, que massa, e você cria essa conexão e a venda vai ficar muito mais fácil para você. Eu tenho certeza que muitos corretores, né, já perdeu venda porque o cara conhece um amigo corretor. Ah, não, o amigo da minha prima é corretor.
Sim. Porque é amigo da prima. Entende? Mas aí você não, infelizmente, né? É normal, isso é normal, tá? O cara não conseguir criar conexão é normal. É normal, né? A gente não vai ter aquele corretor 100%, senão o cara vender pra todo mundo. Né? Mas é normal o cara não ter conexão com o cliente, é tipo namoro. Você não tem conexão, já foi. Sim, sim. Então, assim, então é normal. Né? Então, quando você for abordar, né, para responder a pergunta, quando você for abordar esse cliente, tentar ser o máximo. Se adequar à linguagem dele. Então a palavra correta é essa. Você Falar a língua dele, né? Falar a língua dele. Você conseguir literalmente falar a língua dele, tentar o máximo, sem perder sua essência, né? Isso é muito bom, mas falar a língua dele e aí você não vai parecer chato. Né? E entender. Né? Claro, a gente quer vender. Se dizer que não quer vender, não, a gente quer vender. Mas entender o momento do cara, entender o momento do cliente. Né? Então tem clientes que já choraram, já agradeceu, já xingou, enfim, já mandou meme brincando. Não quero não, enfim. Mas é basicamente isso, é você tentar ao máximo se adequar àquela linguagem dele, que aí você consegue praticar o acelera, né, de forma mais tranquila. Show de bola, show de bola. Aos poucos, tô virando corretor de imóvel. E meus amigos aí não me perdoem, mas tem lugar na imobiliária. Falando agora de preço e valor, né, Daniel? São coisas distintas, né? Lembrando que essa aqui, infelizmente, nossa última pergunta do podcast. Sim. Estamos nos encaminhando para o final, mas acompanha aí que ainda tem mais conteúdo para você. Falando de preço e valor, que são coisas completamente diferentes, né? Preço e valor percebido é algo que pode ser completamente distinto, né? Como fazer o corretor parar de falar de desconto e focar no benefício do empreendimento? Acho que posso falar o nome de marca aqui. Pode. iPhone. Sim. iPhone. Se a gente tirar a marca, a maçãzinha aqui, ela vai valer quanto? R$200. O iPhone ele tem um valor de grife também, de status, né? Por quê? Porque agregou valor. Sim, agrega a sua imagem. Exatamente. Né? Você gosta de café, qual é o melhor café? A marca. Então tem algumas preferências aí. Brincadeira da parte, se a gente for para cerveja também, tem a verdinha que é mais cara. Sim. E tem uma amarelinha que é mais. Sim. Tipo, pra quem não bebe, até pra quem bebe também, que diz que entende. Sim. Mas você bebe a mesma coisa. Então vai dar azia do mesmo jeito. Vai dar do mesmo jeito, saca do mesmo jeito, fazer besteira do mesmo jeito. Mas o que aconteceu nisso aí? Agregou valor ao produto. Isso. Você agregou valor ao produto. Você não simplesmente deu pro seu cliente, é isso daqui. Não comprou porque tem 50% de desconto. Comprou porque agrega valor. Exatamente. E eu sempre falo lá que existe 2 tipos de corretor, que é o corretor catálogo. Sim. Shopee. E tem um monte de coisa para vender, mas não é bom em nada, né? Não é bom em vender nada. E tem o corretor que vende. É o corretor que vende, entende? Sim. Esse corretor catálogo até ele é focado em planta, ele vende planta. Então, se a gente for pegar a Aruana, a gente tem um monte de lançamento aí, um monte de construtor trabalhando. O cara fala, eu quero na Aruana até 230 mil. Tem essas perguntas. O cara vai, um monte de book. Bonitinho os book, o cara é organizado, pô. Sim, o cara te manda os book organizados, aí você vai... O cara não vai abrir book por book, não. Ele não vai abrir book por book. Nossa, um ou outro que vai abrir, mas ele não vai olhar. Por que ele vai ver ali? Ele vai ver 2 quartos, ou com varanda, sem varanda, mas ele vai ver 2 quartos, uma varanda, a suíte. No outro, 2 quartos, uma varanda, a suíte. Piscina, adulto infantil. Basicamente é isso. Sim. Ele vai ver basicamente a mesma coisa. Um é verde, um amarelo, outro é azul. Pronto, ele vai ver isso. Então, assim, o corretor que vende, ele conhece o cliente, ele entende a necessidade dele. Ele falou, olha, veja, eu tenho um produto na Aruana, tem vários produtos na Aruana. Tá? Mas o melhor para você é isso X. Aqui. Pensando nisso aqui e daqui, porque lembra que você conheceu ele? Sim. Então você já sabe que ele está pensando, exemplo, ele está pensando no prazo de entrega. Então você já tem um produto que está mais próximo à entrega. Sim. Lembra que você conheceu ele? Então você viu que ele pensa muito no preço. Então ele quer um parcelamento mais longo. Entende? Ou você precisa estar na construtora, meu amigo. Você precisa estar no plantão. Lembra? Fala 2 vezes para você bater a meta. Bora vender aquele negócio. Vamos ser especialistas nisso. Então, assim, é basicamente isso. É você saber se diferenciar, tá, do corretor catálogo, sair disso daí para o corretor que realmente vende e vender para o seu cliente. Agregar valor àquele produto.
olha, tudo meu, tem um outro, mas esse produto aqui é muito bem localizado. Eu até brinco lá, eu falo assim, esse produto aqui muita gente comprou. Me dá moral, né? Então, assim, é basicamente isso, é você agregar valor ao produto e o desconto é um plus. Sim, o desconto é só mais um empurrãozinho. O desconto é um plus, cara. O desconto é um plus. O desconto é você sair da sala ou então falar oi. Vai conseguir desconto porque eu gostei de você, mano. Pô, obrigado, velho. Sorriso aqui pode dar né? Vai ter desconto, né? Pô, que legal. Entendeu? Então, assim, o desconto que a gente diz que é desconto de campanha, né? Você não tem a nossa editora que bota lá 10 mil de desconto. Né? A gente usa muito isso com centro de urgência, porque realmente acaba. Né? A gente precisa desse centro de urgência, mas não pode virar uma coisa corriqueira, porque você perde a agregar valor naquele produto, entende? Sim. Então, assim, você precisa primeiro agregar valor e o desconto ele fica em segundo plano. É aquele negócio, você tem vontade de comprar. Você tem vontade de comprar. Então você vai para cerveja, aveirinha, um iPhone, enfim. Então você tem vontade de comprar. Né? Se você for, acho que se o cara for muito ao pé da letra, tem telefones melhores do que o 17, enfim. Sim. Mas o cara quer o extrato, né? Agregou valor, meu amigo. Agregou valor, a Nike, a Adidas, enfim. Então é agregar valor aquele produto, aquela construtora em si que você vai vender tranquilo e o desconto, respondendo a sua pergunta. A última pergunta é basicamente isso. Você agregar valor e o desconto ele se torna um plus. Se torna um plus no ajuste do plano de pagamento, porque às vezes fica longe até para a construtora aprovar. Então esse desconto entra como plus, mas não é uma coisa essencial para você fechar a venda. Sim. Não é. Então, o preço é só um número quando você agrega valor. Exatamente. É isso? Aí eles perdem o preço e vira valor, né? É verdade. Vira basicamente valor. Daniel, a gente chegou ao final do nosso podcast, né? Eu já agradeço demais o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua dedicação de entregar a cada resposta aqui. Você percebe que o valor agregado é enorme, Sim. Porque se eu fosse alguém que está estudando o mercado imobiliário, eu ia ficar extremamente agradecido. E, inclusive, se as perguntas que nós fizemos aqui não contemplou alguma dúvida que você tenha, deixa aqui embaixo nos comentários que você também vai ter a minha ajuda e a do Daniel para conseguir sanar essas dúvidas que possam ter ficado em aberto, tá? E como já é tradição aqui no canal e no podcast, eu gosto de deixar sempre os últimos minutinhos para o nosso convidado especialista agregar mais alguma coisa, deixar de repente uma mensagem de apoio, mais algum conteúdo, recomendação de livro, recomendação de alguma outra coisa que possa agregar a sua formação como corretor de imóveis, que o nosso objetivo aqui é sempre agregar na sua formação. Seja corretor aqui estudando com a gente na Alfama, no nosso curso TTI, seja em outro lugar. Então, o objetivo aqui é sempre entregar o máximo conteúdo possível. E eu tô aqui só para fazer as perguntas, mas quem vai brilhar, quem vai entregar conteúdo aqui é o nosso querido convidado. Então, Daniel, deixa uma mensagem, deixa um conteúdo a mais, um plus para fechar esse podcast com chave de ouro. Ana Cacabral, né? Isso. Cara, eu acho que a mensagem em questão, primeiro agradecer, né? Agradecer demais. Tamo junto. Portas estão abertas. Já sei o que dá de presente, café. Café. Só para descobrir a marca, só que você gosta. Vou dizer. Enfim, então eu já conheci ele, então já sei o que ele gosta, né? Café é bom. Café é bom. Então, assim, agradecer demais aqui pela parceria de sempre, Sim. né? Oswaldo também. Sim. Gosto demais dele. Tem gente que diz que eu pareço com ele um pouquinho, acho que é o jeito. Lembra um pouco. Ele é mais bonito. Faça a barra, né? Quero desconto algumas coisas aí. Mas, enfim, agradecer essa parceria aí, né, que a gente tem, tá? De muitos anos, né? Desde o início eu tenho essa parceria aí com o Zaqueu. O Zaqueu visita a nossa mulher, a Cristina Imóveis, né? Fico muito feliz, tá? Com todas as visitas. Enfim, convido vocês também a visitar lá. Sim. Tomar um café. Vamos. Conhecer um pouquinho lá o nosso dia a dia, né? É corrido, mas é gratificante, tá? E o recado que eu dou até para quem tá começando agora, né? Primeiro, o início não é fácil. Sim. Não é fácil. O início não é fácil. Então vocês podem ter certeza que vai ter não demais. Não pra caramba. Vai ter não demais, tá? Mas primeiro vocês precisam acreditar em vocês, tá? Vocês precisam acreditar no processo. Vocês precisam entender que não é desculpa o CLT da vida, mas não é um CLT que você vai trabalhar 30 dias e receber um salário no início. Sim. Mas aí você vê que o seu fluxo de trabalho, ele realmente gera o seu salário no final do mês. Sim. E aí você ganha quanto por mês? Ganha X valor por mês, aí você consegue estar entendendo esse processo e se motivando. Então, consiga se organizar o seu dia, 9 horas da manhã, 8 horas, 7 horas, enfim, eu gosto de corrida.
Eu não. Mas a pessoa gosta de corrida. Eu vou correr tal hora, mais 7 horas eu vou estar na imobiliária, né? Vou revisar o meu CV, né? Sim, meu CRM. Meu CRM, enfim. E aí eu vou ligar para o meu cliente tal hora, meio dia eu vou almoçar, enfim. Então conseguir se organizar isso, levar realmente como profissão. Então, para quem está chegando agora, para quem está no curso de TTI, né? Como eu também fui aluno do curso de TTI, né, sou corretor também, né? Assim, sim, claro. Eu acho que falta para o que você fez, a gente é corretor, a gente como gestor, né? Só respondendo aqui para todo mundo, realmente a gente tem que separar. Eu acho que acredito que um bom gestor tem que separar. Esquece a corretagem. Esquece a corretagem, né? Você é gestor, você tem que motivar, tem que ajudar o seu corretor em relação a isso. Então, hoje a gente é 100% gestor, né? O corretor fica por do lado. A profissão para a vida, agradeço demais a quem me apresentou, agradeço demais a Deus por isso. Então, o conselho para quem está chegando agora é isso: não desista, né? Entenda o processo, aprenda e bote em prática. Corretagem é colocar em prática, né? E por corretores que estão no mercado imobiliário já há algum tempo aí, sempre se atualiza. Sempre estudando, sempre evoluindo. Sempre evoluindo, porque as novas formatações de mercado, ele se atualiza a todo tempo. Então, tem um corretor hoje que deixa um pedacinho da calça agora, né? Lá no finalzinho lá. Então já virou a moda de corretor, né? Mas como já teve aquele corretor que usava blazer o tempo todo, então o corretor tem que usar blazer. Enfim, então a gente, hoje camisa preta também, né? O corretor usa. Então, assim, até nas vestimentas está se atualizando, né? Então, assim, o corretor precisa entender, né? Eu vendo médio alto padrão. Você precisa entender de simulação. Né? Eu vendo minha casa, minha vida, mas você precisa entender o produto. Você não saber como o produto tá sendo construído, enfim. Então, o recado aí geral agora, né, para todo mundo que tá pensando e quem já tá no mercado imobiliário, é basicamente não desistir. Não desistir e se motivar diariamente. Porque ironia, não vou dizer ironia do destino, aquela fala de sempre, realizar sonho. Mas realmente é realizar sonhos. Não tem como ser diferente. Você realmente realiza os sonhos de quem está comprando e o seu sonho. Sim. E o seu sonho. Então, graças a Deus, a corretagem me trouxe, né, essa realização, né, de conseguir ir para onde basicamente você entender que quer ir. Né, você tá onde você realmente entender que você quer estar. Né, então, graças a Deus, né, graças a nossos esforços também. Então, Deus ele ajuda, mas você precisa dar levantar da cama primeiro. Mas faça que eu te ajudarei, né? Exatamente. Então, assim, o recado final, se deixar eu falo mais um pouquinho, mas fechamento, né, vamos lá. O recado final é isso: não desistir, né, persistir, lidar com as objeções. Sim. Né, e se relacionar a longo prazo com o seu cliente, que depois ele vira seu amigo e você traz outras vendas. Beleza? Bacana. Daniel, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer ter você aqui. Agregou muito conteúdo. Certamente você é convidado para outros episódios aí, falar sobre outras coisas. Porque Riva já veio 2 vezes. Meu amigo Riva. Mariana veio uma. Vai vir mais uma. Pelo menos. Muito bom. Pelo menos. Então, já deixa o convite aqui em aberto. Depois a gente faz uns 3 juntos. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. E você que ficou até o final com a gente, eu agradeço também a sua atenção. Deixe seu comentário aqui embaixo, caso tenha ficado alguma dúvida. Se inscreve no canal e deixe seu like também, que eu tenho certeza que você gostou desse conteúdo aqui, porque agregou demais. Isso é importante. Segue lá, né? Segue lá, dá o like e ajuda. Dá o like e ajuda. E aqui embaixo também vou deixar o Instagram do Daniel também, da construtora, se for o caso, da imobiliária. Da imobiliária, Chinela Imóveis. Sim. E é isso. Te vejo no próximo. Muito obrigado. Um abraço.